Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo de Concurso. E o papo de hoje é sobre um tema pesado, mas extremamente necessário tanto para a sua prova quanto para a vida: o crime de feminicídio. A gente vai mergulhar no artigo 121A do Código Penal. E para a gente entender tudo direitinho, sem deixar ponta solta, nosso roteiro está bem claro, olha só. Primeiro, a gente define o crime. Depois, vamos entender o que a lei chama de razões da condição feminina. Na sequência, as situações que aumentam a pena, a regra para quem participa do crime junto e, claro, no final, aquele resumão matador para fixar tudo para a prova. Bora lá? Certo, vamos começar pelo mais básico, pela definição que é o coração de tudo isso aqui. A lei é super direta, presta atenção. Feminicídio não é simplesmente um homicídio onde a vítima é uma mulher. O pulo do gato, o que define o crime é o motivo. Tem que ser por razões da condição do sexo feminino. Essa frase é a chave de tudo, então anota aí com marca-texto. E se o crime é grave, a consequência também tem que ser. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos. Pessoal, a gente está falando de uma das penas mais altas do nosso Código Penal. É para mostrar o peso que a lei dá para esse crime. Importantíssimo memorizar essa faixa de pena. Tá, mas vamos aprofundar um pouco mais. O que a lei considera exatamente como sendo essas tais razões da condição do sexo feminino? O que isso quer dizer na prática? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E o legal é que a própria lei não deixa essa questão no ar, aberta para a interpretação. Ela já nos dá a resposta, com duas situações bem específicas. E são essas duas aqui. A primeira razão é quando o crime envolve violência doméstica e familiar. A segunda é quando o crime é motivado por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher, sabe? Aquele ódio pelo feminino. Para ser feminicídio, o crime precisa se encaixar em pelo menos uma dessas duas caixinhas. Agora, como se não bastasse a pena base já ser altíssima, existem algumas situações que deixam o crime ainda mais grave. E a pena, claro, sobe junto. Vamos ver quais são. O aumento não é pouca coisa não, a pena sobe de 1/3 até a metade. Imagina isso em uma pena que já começa em 20 anos. Faz uma diferença enorme. Agora vamos ver os cenários que ativam esse aumento. A lógica aqui é proteger ainda mais quem está em uma situação de vulnerabilidade extrema. Então, a pena aumenta se o crime acontece durante a gestação ou logo depois do parto. Aumenta se a vítima era mãe ou cuidava de alguém. Também se a vítima era muito jovem, idosa ou tinha alguma deficiência. E atenção nesse último ponto, que é pegadinha de prova. A pena também aumenta se o crime for cometido na presença de um filho ou dos pais da vítima, seja essa presença física ou até virtual. Isso mesmo, por uma chamada de vídeo, por exemplo. A pena também sobe se o criminoso descumpre uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. Isso mostra um desprezo total pela decisão da justiça, né? E mais, o aumento também vale se o feminicídio for cometido junto com outras qualificadoras do homicídio, como o uso de meio cruel, ou para garantir que outro crime não seja descoberto. Um ponto que sempre gera dúvida. E se mais de uma pessoa participa do crime? Como fica a situação de quem ajuda, do coautor? A lei pensa nisso também. Ok, o juridiquês aqui pode parecer complicado, mas vamos traduzir. A ideia por trás desse texto é super direta e muito importante para que a justiça seja feita. Traduzindo o motivo do crime, seja violência doméstica ou menosprezo, é como se ele contaminasse todo mundo que participou. Pense assim, um cara mata a ex-companheira porque não aceita o fim do namoro. Se um amigo dele ajuda dirigindo o carro da fuga, por exemplo, esse amigo também vai responder por feminicídio. A motivação do autor principal se comunica, se estende a todos os envolvidos. Para fechar e garantir que tudo isso fique bem fresquinho na memória, vamos para o nosso checklist final, com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Então, resumão do artigo 121A, o que é matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. As duas razões possíveis, violência doméstica ou menosprezo. Aumento de pena? Sim, em casos de maior vulnerabilidade. E a coautoria, a motivação do crime se estende a todos. Com isso aqui, a base está mais do que sólida. E para a gente terminar com uma reflexão, para além de acertar a questão na prova, de que forma entender e aplicar corretamente essa lei pode realmente impactar a nossa sociedade? Como isso ajuda a proteger vidas no mundo real? Fica aí o pensamento. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais federaisdoensino@gmail.com.